seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da matéria Justiça de Deus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração nessas ministrações, amém? Como a gente viu na segunda aula, nós vimos que o homem, por conta da desobediência, ele passou a viver fora dos padrões de Deus. E para que o homem voltasse a viver nos padrões de Deus, algum animal precisaria ser sacrificado até a vinda de Cristo. Por quê? Porque o sangue do animal, ele não teria o poder de pagar o pecado da humanidade, de pagar de uma vez por toda o pecado da humanidade. Porque só o sangue de Jesus tem todo esse poder. Só o sangue de Jesus tem o poder de nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como vimos, animais eram mortos, pecados eram cobertos, mas Deus tinha um plano muito maior. Deus tinha um plano maior para que a humanidade vivesse uma vida em liberdade. Qual era o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida? Diga-se comigo, Jesus Cristo, Ele é o maior plano de Deus para que eu e você fôssemos alinhados com Ele e saísse da vida de pecado para viver uma vida de justiça de Deus. Nós vimos no Antigo Testamento várias profecias que falam da vida de Cristo. Vimos lá no Gênesis, você lembra da primeira aula? Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, Deus dá, as consequências vêm para Adão, Deus dá as consequências para Eva, e na mesma hora Deus dá uma palavra para o inimigo. Você sabia que o inimigo recebeu uma palavra de Deus? Deus disse: olha, Satanás, por conta de você ter entrado no coração dos meus filhos, eu vou mandar um para a terra, e você vai morder no seu calcanhar, mas ele vai vir com tanta autoridade, com tanto poder, que ele vai esmagar a tua cabeça. E essa pessoa que Deus está falando no Gênesis 3,15, diga-se comigo, é Jesus, o plano perfeito de Deus. Diz assim o Gênesis 3,15, procurem comigo, para a gente ler junto, tá bem facinho, gente. Gênesis 3,15, olha o que Deus disse para o inimigo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você entende, queridos? Quando eu entrei para a igreja do Senhor, foi uma das primeiras coisas que eu descobri sozinho na Bíblia. Ninguém me falou, mas quando eu li isso aqui, eu entendi que era Deus dizendo lá no jardim, era Deus mostrando para o inimigo de que viria alguém poderoso para destruir toda a obra dele, para que os planos de Deus pudessem se cumprir na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Amém? Isaías 7,14. Abra comigo aí para a gente entender junto. Isaías 7,14. Isso são todas as profecias de Deus, dizendo ainda no Antigo Testamento de que Jesus viria. Isso mesmo, o Antigo Testamento, querido, ele aponta para Cristo. Se você ler todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Toda a palavra direcionada no Antigo Testamento é para Cristo. As profecias, o modo de viver, as pessoas que se desalinharam, Deus de alguma forma tentou alinhar elas para que se cumprisse o propósito de Deus sendo alinhado para Cristo. Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Queridos, lá em Isaías, 500 anos antes de Cristo vir, um profeta dá essa palavra para a humanidade. Olha o que ele diz: olha, vai vir uma virgem, que ela vai conceber e dar à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Você sabe o que é Emanuel? É Deus conosco, é Deus comigo, é Deus com você, é Deus com sua casa, é Deus com seu trabalho. Queridos, esse é o Emanuel que nós servimos, o Emanuel que nos tirou daquela vida de podridão para viver uma vida de alegria, uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então o profeta Isaías, ele deu essa palavra, ele profetizou 500 anos antes de Cristo que uma virgem daria luz a um menino chamado
Emanuel. E aí o que acontece? Você conhece a história de Jesus. Jesus vem de Maria, nasce num lar maravilhoso. Deus escolhe uns pais abençoador, que é Maria e José, para criar um menino. O menino nasce, você conhece toda a história, nasce, cresce, começa a ter conhecimento e começa a viver o plano de Deus para a vida dele. E a partir daí, querido, até chegar a Jesus, eu acredito que Satanás sempre foi doido para descobrir quando esse menino nasceria. Sabe por quê? Porque quando esse menino nascesse, querido, ele ia mudar toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade seria mudada por causa desse menino. O menino nasceu, cresceu, começou a ter conhecimento, viveu a graça de Deus e começa a viver o propósito dele em Deus a partir dos seus 30 anos de vida. E aí o que acontece? Para que você entenda o que é a justiça de Deus. Você lembra dos animais que eram sacrificados lá? Esse menino, esse homem, Jesus Cristo, precisava ser crucificado para que o meu pecado fosse perdoado, que o meu pecado fosse apagado de uma vez por todas, para que o meu pecado, o seu pecado, querido, não tivesse mais sobre nós. Como assim? Você quer dizer que nós não temos mais pecado, querido? A Bíblia diz que Jesus levou sobre si os meus pecados. Acredite você ou não, mas os seus pecados foram lançados sobre os ombros de Cristo. Isso mesmo. Ele não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou. Hebreus 9, 11 e 14 diz que o pecado é perdoado de uma vez por todas, porque foi todo lançado para Jesus Cristo. Hebreus 2,17 diz que a morte de Cristo trouxe o homem para perto de Deus, queridos. Você sabe o que é isso? No Antigo Testamento, quando o animal era sacrificado, o pecado só era coberto. A pessoa ia para casa, nada mais acontecia. Mas hoje, porque Cristo morreu na cruz, querido, nosso pecado é perdoado. Por conta da morte de Cristo, nós somos trazidos para perto de Deus. Nós temos comunhão com Ele. Nós temos aquela alegria de ter essa comunhão com Deus por conta do preço que foi pago na cruz do Calvário. E por conta da morte de Cristo, o próprio Jesus Cristo, quando morreu, Ele deu a sua vida para nos resgatar. Se lembra de novo do animal? Um animal morreu para resgatar Adão daquela culpa. Só que não teve o poder de perdoar o seu pecado. Cristo morreu e de uma vez por todas nos resgatou de viver uma vida de trevas para uma vida de luz. Queridos, isso é muito forte, isso é muito maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus foi feito pecado. E como assim que ele foi feito pecado, pastor? Assim, me explica aí. Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar morrerá. E lá em Hebreus 4:15 diz que Jesus não pecou. Em Deuteronômio 28 diz que Jesus se fez maldito por causa de mim e por causa de você. E aí, queridos, eu queria que você abrisse em Isaías 53, para a gente ler junto. Procure aí na sua casa com calma. Isaías 53. Amém? Isaías 53, a gente vai ler a partir do versículo 1, para que você entenda essa maldição que foi lançada sobre Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus se fez maldito por mim e por você. Por causa de nós, a maldição que era para vir para nós foi para Cristo. Olha o que aqui diz Isaías 53, do 1 ao 7. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você sabe o que é isso, queridos? A maldição que era para vir para mim e para você foi lançado sobre os ombros de Cristo, e por conta disso, pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, eu e você, queridos, hoje nós somos sarados. Isso mesmo, Jesus não pecou, Jesus não falhou em nada, ele era o plano perfeito de Deus, mas o que é que acontece? Ele precisava ser sacrificado. Imagine comigo o sacerdote naquela época levando um animal para morrer por conta da humanidade. Um animal, um touro. A Bíblia diz que o sacerdote colocava a mão sobre ele, o pecado da humanidade era colocado no animal para que ele fosse sacrificado. E aí, queridos, o mundo para, a humanidade toda para viver aquele momento. Um homem que não pecou, um homem que não falhou, um homem que não errou, estava sendo levado para o madeiro. E estava sendo levado, sendo carregado, queridos, para morrer por mim e por você. Ele não errou em nada, em nada. A Bíblia diz que Cristo não pecou em nada. Mas aí, queridos, os soldados começaram a levar ele, humilharam, cuspiram no seu rosto, o açoitaram, lhe envergonharam, queridos, a nudez de Cristo. Foi muita coisa. Muita coisa. Aí os soldados o colocaram na cruz. Eu quero que você entenda comigo, queridos. Esse momento é um dos momentos ímpar na Bíblia, queridos. Jesus estava pregado sobre uma cruz. Estava pregado na cruz. E até ali, queridos, ele não tinha nenhum pecado. Ele não tinha errado, não tinha falhado, como eu disse. Mas aí o que é que tinha que acontecer? Você lembra do sacerdote quando colocava a mão sobre a cabeça do animal? Pronto. O sacerdote transferia o pecado da humanidade para o animal. E aí, para que os nossos pecados fossem perdoados, apagados de vez, o meu pecado e o seu pecado precisariam ser transferidos para Cristo, naquele momento. Aí o que é que acontece? Jesus, sem ter nenhum pecado, está lá na cruz. Queridos, e aí, do nada, por conta do plano de Deus, o meu pecado é transferido para a cruz. O seu pecado é transferido para a cruz. O pecado daquele assassino que matou, o pecado daquele estuprador, o pecado daquele cara que só pensa em roubar, o pecado daquele cara que não quer nada com Deus, foi transferido para Cristo. E aí o que foi que aconteceu? Vem comigo. A Bíblia diz que Jesus teve duas mortes: a morte espiritual e a morte carnal. Automaticamente, querido, nós sabemos, quando nós estamos na igreja, e quando as pessoas pecam, falham, se envergonham de Deus, o que é que acontece? Tem vergonha de Deus, se distanciam de Deus, se separam do plano, do propósito de Deus, e passam a viver uma vida sem Deus. Naquele momento, Jesus estava na cruz, e o meu pecado sobre ele. O que é que acontece? O meu pecado afastou o Filho do Pai. O seu pecado afastou Jesus de Deus. E o que é que Jesus diz na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Sabe o que é isso? Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Deus ia desamparar o filho? Pensa comigo. Você acha que Deus iria abandonar Jesus? Jamais, queridos. Mas o pecado que entrou em Jesus automaticamente separou o Filho do Pai. Porque é isso que o pecado faz. Lembra de Adão e Eva? Eles viviam uma vida de comunhão, pecaram, erraram, falharam e se separaram de Deus. A comunhão já não era a mesma. E assim aconteceu com Cristo. O meu pecado entrou e Jesus se distanciou do Pai, a ponto de Jesus ter que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Querido, naquele momento, o pecado de toda a humanidade, o meu pecado, caiu sobre o ombro de Jesus, sobre os ombros de Jesus, sobre o corpo de Jesus, e ali uma morte espiritual aconteceu. Ele estava separado do Pai.
por causa de mim e por causa de você. Sabe por quê? Era necessário isso, era necessário esse sacrifício, para que hoje eu e você pudéssemos viver uma vida de justiça e justiça de Deus. Aí o que é que acontece? Ele morre espiritualmente e automaticamente, querido, ele morre fisicamente, por conta do cansaço, por conta das dores, e para cumprir um plano de Deus, plano esse que nos tirou de uma vida de trevas para uma vida de luz, plano esse que nos tirou de uma vida de podridão, querido, para viver uma vida de alegria. E aí eu queria que você viajasse comigo, porque todo mundo pensa que Jesus, quando chegou lá no inferno, querido, fez uma festa. Pensa comigo, o ser humano hoje ele morre com o pecado dentro dele. Para onde é que ele vai? Pense comigo, para o inferno. É bíblico, a Bíblia diz, o ser humano morre com Cristo, ele vai para o céu. Então Jesus morreu com o meu pecado, Jesus morreu com o seu pecado, e ele foi para o inferno pagar um preço, querido, não tem outra. Por isso que nós precisamos pregar as boas novas, por isso que nós precisamos ministrar para todo mundo, para que as pessoas, quando morrerem com Cristo, e puderem, que eles possam ter uma vida no céu, uma vida de alegria. Jesus morreu com o meu pecado e teve que ir para o inferno, querido, pagar um preço. É isso mesmo. Depois me procure, você que tiver alguma dúvida, me procure, que eu vou lhe mostrar na palavra tudo isso bem direitinho. Jesus foi para o inferno e foi pagar um preço. Sofreu, o sangue dele, querido, teve que pingar dentro do inferno para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. E aí o que acontece? Ele só sofreu até domingo pela manhã, porque quando foi no domingo pela manhã, querido, o Senhor Jesus se levantou com autoridade, tomou a chave da mão do diabo e disse: olha, a partir de hoje a humanidade não será mais a mesma. A partir de hoje, aquele que vivia em treva vai viver em luz. A partir de hoje, aquele que vive no pecado não vai mais viver no pecado, vai viver em justiça de Deus, porque o meu sangue pagou um preço pela vida de toda a humanidade, e o sangue derramado no inferno, querido, nos dá esse direito de viver uma vida de justiça de Deus. Então essa é a justiça de Deus para mim e para você, querido. Lá no Antigo Testamento um animal foi sacrificado, e depois de tudo isso Cristo foi sacrificado por mim e por você, para nos dizer que nenhuma condenação há sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Amém.